Isso aqui é o Madison postando, assim, nosso escudo, nosso clube, nossa comunidade, COIS. E aí o Savinho curtindo, há meses atrás. Aí o Savinho, né, num post do Pedro Porro, dizendo Pedro Porro, tranquilo, normal, né, jogadores eles se apoiando. Mas o Savinho não tem nada a ver com o Pedro Porro, não jogou no mesmo time, não tá na mesma seleção. Aí o Tottenham contrata o Matheus Fernandes e o Savinho vai lá, dá like no post. Aí o Savinho começa a seguir o Sandro Tonali depois que o Tonali é contratado pelo Tottenham. Aí ele fica comentando em post do Xavi Simons, que tudo bem, jogou com ele no PSV, tem essa conexão, eles são amigos. Mas mesmo assim, o Savinho, ele tem um perfil muito esquisito porque eu nunca vi um cara querer tanto ir pro Tottenham. É uma loucura, o cara joga no Manchester City, né? Obviamente tava meio sem espaço lá, mas por algum motivo ele se apaixonou pelo Tottenham, cara. É impressionante, o cara tá há meses casado com o City, mas flertando com o Tottenham. Ele queria vir pra cá e ele não tinha nenhum problema em demonstrar isso publicamente. O cara tava a todo momento dando sinais, pistas nas redes sociais de que ele queria vir. Ele também postou isso aqui faz quase um mês, ó. Até daqui a pouco, vou ser feliz, já tô de volta. Eu nem sei se isso é parte de uma música ou não, mas ele tá vendo que uma transferência pro Tottenham pra ele é ser feliz. Então, de verdade, eu nunca vi um jogador querer tanto vir jogar nesse clube e eu não sei porquê, né? Ele tá segurando uma camisa com o número 17, que é a posição do Tottenham nas últimas 2 Premier Leagues. Por que ele quer vir pra um clube que briga pra não cair, né? Nos últimos 2 anos? Eu não sei. Na verdade, ele deu uma entrevista, né, bem bacana, que ele falou que sempre que ele ia jogar com o City lá na casa do Tottenham, ele ficava impressionado com a estrutura do clube, falava pro representante, pro empresário dele, né, sobre o Tottenham, que ele gostava e tal. Ele falou que o Tottenham tem a melhor estrutura de treinamento, instalações de treinamento do mundo, o melhor estádio do mundo e um dos melhores técnicos do mundo. Fora a parte dos técnicos, né, o resto é verdade, tá? Todo mundo sabe que o estádio do Tottenham é assim uma masterclass de planejamento, porque o estádio não só é lindo, como ele é funcional e ajuda o clube a gerar receita também com show, com outros eventos de esporte, etc. É fantástico, eu tive a oportunidade de ir lá mais de uma vez já, e realmente impressionante o estádio do Tottenham assim, né? Então ele ficou muito impressionado e queria vir pra cá pra ajudar também. O Tottenham já queria ele ano passado, a transferência não rolou, e nesse meio tempo o De Zerbi, novo técnico do Tottenham, aparentemente ligou pro Savinho e disse que queria ajudar ele a chegar no próximo nível, queria ajudar ele a realmente dar um passo à frente na carreira, ele não estava conseguindo no Manchester City. Então pro Sávio, obviamente isso tudo acabou sendo bastante atrativo, né? Um clube que realmente, em termos de estrutura, é fantástico, não vai pagar mal, o Tottenham obviamente tem muito dinheiro, e um clube onde o técnico quer muito ele, e ele vai ter espaço provavelmente como titular, a gente imagina que sim. Agora, eu acho, cara, que o Savinho tem ambição também, tu pode ver aqui nesse vídeo de apresentação dele do Tottenham, ele tá falando sobre o sonho de jogar a Copa do Mundo, sobre o sonho de repente brigar pela Premier League com o Tottenham. Não tá batendo bem. E ainda ele fala assim, não, o prêmio de melhor do mundo, ele tá mirando a bola de ouro. Então, assim, ele é um cara que sonha alto pelo menos. Não acho que seja realista pro nosso querido Savinho, mas é legal que o cara pensa lá no alto. Agora, a questão do Savinho, pra mim, não é uma questão de se ele é um bom jogador pro Tottenham ou não. Ele é um jogador fantástico, né? É evidente que o Savinho tem muitas qualidades. O Savinho é um cara muito rápido, ele é muito driblador, um jogador bastante técnico, que consegue quebrar a defesa adversárias, que consegue sair de marcação, que consegue gerar espaços, coisa que o Tottenham precisa muito. A gente tá bastante fraco nas pontas. Então o Savinho vai trazer coisa pro clube que a gente não tinha. Eu tenho certeza que ele vai ser um cara que vai poder ajudar muito a equipe, tá? E trazer algo diferente pro nosso time. Mas a questão é o valor, né, rapaziada? O Savinho vai custar 100 milhões de euros. É que a gente tá se acostumando agora com 100 milhões de euros, porque tem tido tantas contratações nesse valor que a gente tá normalizando. Mas isso aqui não é normal, rapaziada. É claro que esse valor já é com bonificações, tá? Que vão ser atingidas ali conforme ele bate objetivos no clube e tal. Mas, cara, o Savinho, ele faz aquela temporada de explosão no Girona, né? Que ele vai muito bem. Aí ele vai pro City, tem mais espaço, não é tão fantástico assim na última temporada. Joga pouco e tem números baixíssimos, cara. O Savinho na Premier League, ele tem 1 gol na temporada passada e 1 gol na temporada retrasada, né? Não que a gente deva julgar ele só pelos números e tal, mas de fato, o que me choca não é o fato do Tottenham ter ido atrás dele contratado, isso aí é show. Como eu falei pra vocês, é o valor, cara. Porque o Savinho, me parece que a história dele é o seguinte, surgiu como uma grande promessa, vai pro City e anda de lado ou até cai um pouco, não dá certo, né, ele no Manchester City. Isso faria um jogador o quê? Pô, de repente valorizar um pouquinho, porque ele tava num clube gigante como o Manchester City, ou até desvalorizar um pouco. Não
Não, mas o cara, o preço dele é como se ele tivesse feito uma temporada de 15 gols e 15 assistências, pô. Isso cara, o que o mercado do futebol tá se transformando é uma coisa insana. O Savinho na última temporada tem 4 gols e 2 assistências. E era reserva do City, cara. E ele custou 100 milhões. Como é que pode um negócio desse? Eu não sei. O mercado tá completamente insano. E o Tottenham tá assim, perdeu a cabeça. Vale ressaltar que o Manchester City comprou o Savinho do Troyes por 25 milhões de euros, né, lá na temporada 24-25. Eu digo comprou entre aspas porque vale lembrar que tanto o Girona, para onde o Savinho estava emprestado, quanto o Troyes também fazem parte do grupo City. Então não significa que os 25 milhões era uma avaliação correta do jogador, né? Mas, cara, o valor é insano. A gente tá pegando um cara que basicamente não teve uma grande temporada e nenhuma grande... Nos últimos 2 anos não foi tão bem, e tá valorizando ele como se ele tivesse explodindo agora, como se ele tivesse feito uma temporada fantástica, assim, de 2020, mas não é o caso. É loucura isso aqui, cara, é loucura. Realmente eu torço muito pra que ele dê certo, né, mas o fato é que os jogadores parecem, nesse momento, com essa temporada dando uma inflação absurda no futebol, parece que eles estão, mesmo não tendo um desempenho bom, eles estão subindo de preço. Mais ou menos como tem acontecido com o videogame, né, vou trazer essa bela analogia. Olha o preço dos PlayStation aqui, no lançamento, e depois de 6 anos, né, todos os PlayStation iam caindo de preço, né, o videogame vai ficando mais barato com o tempo, exceto o PlayStation 5, que agora com esses problemas de chip, peças de componente eletrônico e tal, ele literalmente subiu 30% de preço 6 anos depois do lançamento. Então, o jogador de videogame, jogador de futebol tá igual ao videogame agora, né, o cara já tá mais velho, o cara não tá indo tão bem, e mesmo assim, o preço dele sobe ainda mais. É insano, tá? Eu acho que o Savinho é bom, vou torcer muito pra ele, brasileiro, carismático, com certeza quero que ele dê muito certo. Ao mesmo tempo, eu fico pensando se o Tottenham não poderia ter contratado opções mais baratas, né? O Summerville tava lá no West Ham, disponível 24 anos, fez uma boa temporada, fez uma grande Copa, foi pro Al Hilal por uns 60 milhões. Dava pra ter pagado uns 60 e poucos no Summerville, não dava? Eu acho que ele é um jogador bem interessante. Provavelmente o Tottenham não conseguiria pagar o salário que o Al Hilal deve estar pagando, né? Fiquei pensando em outras opções aqui, né? O Mika Götze se destacou muito lá no Ajax e o PSG comprou ele por uns 55 milhões, se eu não tô enganado, né? Um cara de talento e jovem. Ah, mas ele não é provado na Premier League. Pô, com todo respeito ao Savinho, cara. Pô, muito legal, quero torcer muito pra ele, mas ele também não é provado na Premier League, ele tem experiência de Premier League, aí é uma coisa, né? Ele tem 2 anos de experiência jogando lá, agora ele não se provou estar ao nível da Premier League. O Arsenal contratou o Tizolis, veio do Bruges, 40 milhões, já tá rendendo. Dá pra contratar jogadores mais baratos se tu vai pra fora da Premier League, né? Dá pra ver, ó, o Tesourisco por 40 me parece uma grande contratação. Anthony Gordon, quando o Barcelona pagou 80 nele, 80 milhões de euros, eu fiquei, cara, o Barcelona foi roubado. Tá parecendo barato já, né? Se a transferência do Gordon fosse hoje, o Barça já ia ter que pagar uns 120. Malik Fofana, fiquei pensando nesse guri também. Muito talentoso, não conheço tanto dele, tá? Mas eu sei que tem muito clube grande de olho nele aí e tal. Será que não dava pra contratar o Malik Fofana? O Haug lá do Bodo Glimt? Esse maluco destruiu na Champions League, jogou muito, muito bem. Apesar de estar um pouquinho mais velho, fico pensando se pelo dinheiro do Savinho não dá pra contratar 2 desses caras aqui, né? Minter, tem vários times interessados no Minter também, até o Liverpool, né? Ele também não tem grandes números assim, mas ele é um cara, me parece até mais rápido, mais driblador do que o Savinho, posso estar errado, né? Mas enfim, fiquei pensando em opções, né? Também não sou o contador do clube, mas o clube gastou dinheiro demais, né? O Sávio, também tem essa que ele veio com esse nome agora, né? Em vez de botar Savinho na camisa, não sei se é um rebranding aí, tá tentando mudar a forma como ele é enxergado, né? Mas me lembrou muito de um cara que eu gostava muito quando era pequeno, que era o Sávio, atacante do Flamengo, que foi jogar no Real Madrid, né? Então o segundo Sávio aí que vai jogar por um time que eu torço. E cara, Marmouche chega também por um valor que tá batendo aí 60 milhões de libras. Então vai bater 70 milhões de euros. Também é uma parada assim de 50 milhões de libras fixos e mais 10 milhões em add-ons, que eles chamam, né? Os bônus, as bonificações. Cara, é um jogador que tá com um preço mais aceitável, principalmente se tu considerar que o Savinho custa 100. O Marmouche custar 70, tá um pouquinho mais agradável, digamos assim, aos olhos, né? Ou aos bolsos, mas também é um jogador que eu gostaria que o Tottenham fosse atrás de alguém de mais qualidade. Não é que tá fácil, não tem muita gente no mercado, né, disponível, mas o Marmouche, ele explodiu naquela temporada 24-25, onde ele não parava de fazer gol pelo Frankfurt. Foi aquela temporada que ele fez 3 gols de falta em 3 jogos seguidos. Aí ele vai pro City, na primeira metade da temporada que ele joga pelo City, ele vai bem. Na última temporada já cai bastante, né? Vira reserva basicamente, porque o Marmouche é um cara que muitas vezes o Guardiola, creio que via ele competindo com o Haaland pela centroavância. Tu não vai tirar o Haaland do time, né? Então no final das contas o Marmouche não jogou tanto assim. Mas cara, ele é um jogador que ele tem muitas qualidades também, né? A patada que ele tem de fora da área é fantástica, ele tem muita técnica na finalização, inclusive com as 2 pernas. Ele cobra falta muito bem, bola parada. Ele é um cara que tem algumas coisas excelentes, né? Ele é um finalizador nato,
coisa que no nosso elenco a gente não tem tanto no ataque. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ele como um cara um pouco mais fraco fisicamente, um cara que... Cara, eu vi muito jogo do Egito e do Manchester City em que ele parecia, não sei se perdido ou se parecia um bonecão de posto, assim, correndo, não conseguia fazer nada. Ele não é um cara que eu tenho muito apreço não, cara. Não, tipo assim, não seria minha opção pro ataque. De qualquer maneira, acho interessante porque eu acho que o Tottenham vai jogar assim, creio que essa aqui é a escalação, digamos, ideal do time nesse momento, né? Considerando o Maddison hipotético, porque já se lesionou de novo agora que voltou, e o Kudus hipotético também, que não sei como é que tá, mas parece que vai voltar a jogar em breve. Mas isso aqui seria a escalação, e é interessante porque o Marmoush não é um 9 que fica parado dentro da área, né? Ele é um cara de muita mobilidade, é um cara que certamente vai fazer tabelas, vai sair, se movimentar, chutar de fora da área e tal. Então é um perfil que creio eu que também agrega pro estilo de jogo do De Zerbi. Mas, cara, eu não sei, cara, eu não tô convencido com o Marmoush não. Eu acho que esses dias eu vi um jogo do City, né? E aí entrou no segundo tempo o Grealish e o Marmoush. Aí eu lembro de ter comentado assim, pô, aí o City veio do banco aí o Grealish e o Marmoush, se depender deles pra fazer gol, esquece. E agora o Tottenham contratou o Marmoush pra fazer gol. Ai, cara, é complexo, rapaziada, é complexo. Obviamente, em geral, são duas contratações que eu acho que agregam pro nosso time, tá? Nem Richarlison nem Solanke acho que finalizam tão bem quanto o Marmoush, por exemplo. Não são tão técnicos quanto o Marmoush, então acho que ele agrega. Agora, o Tottenham se tornou nessa janela, eu acho que tá contando já a contratação do Savinho aqui, né? O segundo time que mais gastou no mundo, 354 milhões de euros, e não tá contando o Marmoush, porque o Marmoush eles só vão pagar no que vem, tá? É empréstimo com obrigação de compra. Só vão pagar na temporada seguinte. 354 milhões. Se contar o Marmoush, passa do Chelsea. Seria o clube que mais gastou dinheiro no planeta Terra. E olha o quanto que eu zoava o Chelsea, hein? Em termos de balanço, né? Ou seja, quanto que recebeu menos quanto gastou, o Tottenham tá 190 milhões no negativo. Se botar o Marmoush na conta, passa do Chelsea também, se transforma no time que mais saiu no negativo nessa janela de transferências. É insano a gente ver isso, porque o Tottenham tem dinheiro. A gente sabe, né? Os caras estão gerando dinheiro há muito tempo, eles estão entre os 10 clubes mais ricos do mundo já faz muitos anos. Só que a gente vivia sempre com uma coleira com o Daniel Levy, que era o presidente do clube antes, priorizando sempre a saúde financeira e o equilíbrio das contas do Tottenham. Mas agora ele saiu, o Tottenham quase foi rebaixado 2 vezes e os donos falaram, cara, quer saber? Vamos gastar. Os donos, pra quem não sabe, é a família Lewis. Eles têm um grupo de investimento onde eles investem um monte de coisa. Coisa ruim, tipo site de bet, mas tem tipo restaurante, hotel, umas coisas assim. Cara, eu não tô brincando, tá? Literalmente, recentemente, eles fizeram dinheiro, sabe como? Vendendo quadros. Porque é uma família de um bilionário lá, que eles tinham um monte de quadro desses de arte que vale muito. Eu não tô falando de um quadro qualquer. Quadro desses pintor famoso que vale milhões e milhões e milhões cada quadro. Aí eles fizeram uma venda e parece que juntaram mais de 200 milhões vendendo quadro. Isso é a família por trás do Tottenham, tá? São bilionários também. Menos mal que não é a Arábia Saudita, não é o Qatar. Mas são bilionários também, e não pela primeira vez, mas eles não faziam isso antes com frequência, eles botaram dinheiro de fora, que é uma coisa que eu criticava muito e critico, né? Eu acho que o ideal seriam clubes que fazem o próprio dinheiro e gastam esse dinheiro que eles fazem. Mas o Tottenham agora tá botando dinheiro de fora, parece que a família tá investindo com o dinheiro deles, né? Botaram aí uns 200 milhões, uma coisa assim. Aí junta-se isso ao fato de que o Tottenham gera muito dinheiro, que o estádio é extremamente lucrativo e por aí vai, e os caras resolveram abrir o bolso. Agora, penso eu que eles investiram tudo isso já pensando que de cara tem que ir pra Champions League. Porque se na próxima temporada não tiver competição europeia, de repente a gente pode ver que nos próximos anos o Tottenham se veja numa situação como o do Aston Villa, tendo que segurar as contas, apertar, vender jogador pra conseguir fechar as coisas. Eu não sei, não sou um especialista, mas penso eu que gastando tanto assim de uma paulada só, em algum momento, se tu não for pra Champions, não elevar tua receita dentro do futebol, as coisas vão cobrar seu preço, né? Então vamos ver. E assim, o Tottenham, nessa temporada ele se tornou o Chelsea. É que o Chelsea vem fazendo isso já há muitos e muitos e muitos anos, né? Mas nessa temporada ele se tornou o Chelsea. Então toda a piadinha que eu fazia com o Chelsea, agora o Tottenham tem que aguentar. Quando o Tottenham perder pro Ipswich e alguém vir comentar, não, só gastar mais 200 milhões que vocês conseguem ganhar do Ipswich. É as piadas que eu fazia com o Chelsea. Agora eu vou ter que aguentar, porque é a realidade, não tem como fugir. Vai dar certo isso aqui, rapaziada? Vocês que me dizem, né? Eu não tô muito convencido, não. Ainda mais depois de começar a temporada tomando 3 bagas do Brentford num jogo que, se a gente for ser honesto, talvez era pra ter sido 5, né? Mas eu vou torcer de... O último vídeo já era Tottenham enlouqueceu. Mas eu vou torcer muito especialmente pro Savinho, né, dar certo vingar aí. Quem sabe daqui 2, 3 temporadas um Savinho não tá valendo 250 milhões nesse mercado do futebol. Ai, ai, que loucura. Inscreva-se no canal, rapaziada.